Olá, eu sou a Átila Daniel. Vamos falar aqui nessa aula sobre criação de análise com si. Eu tenho aqui uma série, né, de valores e vamos imaginar que aqui então tem os meses, né? E eu tenho os valores e tenho também a quantidade. Com respeito a essas quantidades, eu vou fazer um cálculo simples aqui. Olha, o cálculo vai ser assim, igual, né? Essa célula aqui, a B2 vezes a C2, ou seja, né, valor vezes quantidade. Eu vou dar um Enter só para obter aqui a quantidade aqui de cada um desses meses. Então, nós temos aqui, olha, o total de cada mês. Eu quero fazer assim, eu quero analisar o total, o volume dessas vendas aqui. As que forem maior ou igual a 100 mil, eu quero que apareça escrito aqui, ótimo. Se for maior ou igual a 70 mil, eu quero que apareça escrito aí bom. Se não, se for maior ou igual a 50 mil, regular. Ou então, no final, ruim. Como que eu crio essa estrutura aqui analítica, né? Nós vamos fazer assim, olha. Eu coloco igual, se, abro parênteses. O se não tem problema, viu? Pode ser em maiúsculo, pode ser em minúsculo, não faz diferença. Aí eu vou pedir a seguinte comparação. Olha, eu quero saber se essa célula, a D2, é maior ou igual ao valor, aí eu coloco, né? O valor aqui de 100 mil. Quero saber se é maior ou igual a 100 mil. Se isso acontecer, eu coloco ponto e vírgula, abro aspas e escrevo ótimo, ótimo. Fecho aspas, ponto e vírgula. Agora, para poder continuar, né? Para eu poder continuar escrevendo aí essa função, eu vou precisar fazer o seguinte: eu preciso abrir uma nova condição de se. Como é que funciona? Olha, eu faço novamente aqui um se, abro parênteses e vou dizer o seguinte: olha, agora eu quero saber se a célula D2 é maior ou igual ao valor de 70 mil. 70 mil. Ponto e vírgula. Se for, eu quero que apareça escrito o texto bom, né? Eu abro aspas, escrevo bom, fecho aspas, ponto e vírgula novamente. Bom, se essa célula aí não for nem igual nem a 100 mil, nem 70 mil, o que eu faço agora? Eu vou pedir para que, se essa célula, abro novamente um outro se, né? Se, abro parênteses, e vou dizer o seguinte, olha, se a célula D2, aqui eu estou usando as setas de direção para poder andar aí nas células. Mas se você quiser, você pode clicar sobre a célula, ou você pode simplesmente escrever D2, que ele já vai entender que você está fazendo referência a essa célula aqui. Aí eu faço o seguinte, olha, quero saber se essa célula D2 é maior ou igual ao valor de 50 mil. 50 mil. Se for, eu quero que apareça escrito o texto aqui regular. Olha, abro aspas, escrevo regular. Fecho aspas, ponto e vírgula. E no final, então vamos imaginar que eu não obtive aqui dentro dessa célula, olha, aqui na célula D2, eu não obtive nenhum desses resultados. Nenhum desses resultados é verdadeiro, olha, nem 100 mil, nem 70 mil, e nem atingimos também o valor de 50 mil, como é o caso aqui de fato, né, que nós chegamos ao valor de 30 mil. Como é que eu faço então? Aí agora o seguinte, como não atingiu nenhum desses valores, eu coloco ponto e vírgula e eu somente escrevo o texto lá, olha, ruim, abro aspas, escrevo ruim, fecho aspas, e como eu abri três parênteses, olha só, nós temos aqui um parênteses do se primeiro, depois temos um outro parênteses aqui do outro se, e temos um outro parênteses aqui que nós abrimos também. Lá no final, eu vou fechar três parênteses, porque vai ser um referente a cada um desses sis. Olha, então eu vou fechar um, dois, três parênteses. Eu dou Enter e aparece lá a informação de ruim. Por que ruim? Porque não atingiu, né, nenhuma das condições aqui, olha, que nós criamos. Não precisa fazer isso daqui, viu? Eu só fiz para facilitar como um guia, né? E eu recomendo, né, que você faça isso também quando você estiver criando aí as suas fórmulas, as suas funções. Aqui agora, olha, se eu quiser escrever novamente a fórmula, é só eu fazer, né? Aí, se você está vendo isso pela primeira vez, se você está aprendendo agora, eu recomendo que você escreva novamente a fórmula, né? Digite novamente a fórmula para você ir treinando. Esse é o segredo, tá?
treine isso daqui, que essa é a parte importante, para você aperfeiçoar aí a sua habilidade, para usar essa função, para você analisar aí os seus resultados, criar um indicador aqui, né? Eu vou vir aqui, olha, do lado aqui na alça de preenchimento, vou dar 2 cliques rápido e ele já vai preencher com as informações aqui, olha. Ele já cria as regras para mim, tá vendo? Dizendo se é ruim, se é regular, se é bom, se é ótimo, enfim. Agora eu quero criar um padrão de leitura de cores, né? Ou seja, eu quero que fique assim, olha. Quando aparecer o texto aqui é, ótimo, eu quero que a célula fique azul com branco. Como que eu faço isso? Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou selecionar esse intervalo, venho aqui na parte de formatação condicional, nova regra, e em nova regra, eu vou pedir aqui a segunda opção, tá vendo? Olha, formatar apenas células que contenham o quê? Então, eu vou trocar aqui o valor da célula para texto específico, eu vou escolher o texto, e o texto vai ser ótimo. Ótimo. Muita atenção a hora que você for escrever o texto aqui, olha, porque tem pessoas que têm aquele vício, né, de dar um espaço assim, ó, no final. Não faça isso, não pode. Você tem que escrever tudo junto assim, sem dar espaço. O espaço também é contado como um texto, como um caractere. Então não faça isso. Aí eu clico nesse botão, formatar. E aqui em formatar, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pedir aqui a opção de fonte. Eu quero que a fonte esteja na cor branca. Pronto. E o preenchimento, se você quiser colocar borda também pode, né? Mas o preenchimento, eu vou querer que o preenchimento fique em tom de azul. Azul. E dou um OK. OK novamente. Olha só. Então, quando aparece escrito aqui o texto ótimo, ele vai ficar azul. Se eu vou criar uma outra condição aqui de ótimo, quer ver? Eu vou colocar aqui, vamos imaginar que aqui foram 50 a quantidade. Olha, ele já mostra lá que ficou azul. Volto para 10 e ele dá, né, a opção de ruim. E aí eu tenho as outras condições. O que você vai fazer? Se você tiver 10, 20, 30, 50 textos relacionados, você precisa criar uma condição para cada texto. Então vamos lá, olha, de novo. Vou selecionar aqui o intervalo, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham. Eu vou escolher aqui a opção, olha, de texto específico. E eu vou colocar o texto agora, que vai ser bom. O texto não tem problema, viu? Você pode escrever tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, não tem problema nenhum. Desde que você escreva certo, né? Escreva de forma correta e não dê aquele famoso espaço no final, né? Quando você termina de escrever. Eu estou repetindo isso porque isso acontece muito nas aulas, viu? Com os alunos. Os alunos é danado para falar: ah, mas o meu não deu certo, não funcionou aqui quando eu criei a condição. Não deu certo porque dá esse bendito aqui desse espaço no final do texto e não pode, viu? Quando fizer isso, vai dar errado mesmo, porque o texto aqui, olha, ele não está escrito com esse espaço no final. Então não pode. Então tem que ser assim, olha, tudo junto. Agora eu venho novamente no botão formatar. Olha, já está lá selecionada a parte de preenchimento. Vou pedir aqui o preenchimento em tom de verde. A fonte, vou pedir a fonte aqui num tom de branco. Dou um OK. E OK novamente. Então, eu tenho já duas condições criadas aqui. Eu tenho agora também a questão de regular, né, que eu quero que fique amarelo, e ruim, que eu quero que fique vermelho. Então, como que a gente vai fazer? Seleciono de novo o intervalo aqui, formatação condicional, nova regra, e vou dizer o seguinte, olha, formatar apenas células que contenham, venho aqui valor da célula, texto específico, e eu vou escolher agora a seguinte opção, né? Regular. Vou formatar isso, eu vou pedir que o regular, então, esteja lá com a fonte na cor preta e amarelo aqui o fundo, ok? Ok, novamente, perfeito. E crio mais uma condição. Lembra, tá? Aqui, olha, já está selecionado. Se você vai criar esse padrão aqui de condições, você precisa selecionar o intervalo para que isso aconteça. Vou novamente, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham. Eu vou escolher aqui texto específico. Eu vou colocar o texto agora, que vai ser ruim. Formatar. O preenchimento eu quero que fique em vermelho. E na fonte aqui, olha,
Quero que fique na fonte, na cor branca. Ok. Ok, novamente. Olha isso. Então está perfeito. Vamos imaginar que eu não tenho nenhuma quantidade aqui. Olha, tá vendo que eu tenho as quantidades, né, já preenchidas. Eu vou tirar todas as quantidades. Olha lá. Fica tudo como ruim, um vermelho bem destacado aí, né? Eu não gostaria que isso aparecesse. Já uma dica para você, não é profissional, né? Quando você monta uma planilha e ela fica marcando assim, né? Esse ruim em destaque, em vermelho. Como é que a gente corrige isso? A gente pode corrigir da seguinte forma, olha, eu vou clicar aqui, né? Agora eu vou fazer aqui em cima, olha, na minha barra de fórmula, né? Aqui, porque senão vai ficar difícil para você enxergar, tá bem? A informação que está aqui. Então, como que nós vamos fazer? Lá no final, eu vou criar uma última condição que não tem. Você pode criar aqui no final, você pode criar no começo, não tem problema, viu? Mas a gente vamos inventar essa condição. Qual que vai ser a condição? Vou fazer assim, olha, se abro parênteses, se essa célula aqui, olha, se essa célula de quantidade, né, for igual a uma célula vazia, ou seja, né, ninguém preencheu nada lá ainda. Coloco ponto e vírgula e eu quero então que essa célula aqui, olha, que nós estamos, onde está aparecendo a fórmula, fique também vazia. Olha, eu abro aspas e fecho aspas. São essas aspas aí, ok? Ponto e vírgula. Caso contrário, abro aspas, escrevo o texto ruim, fecho aspas, e novamente, então, agora, como eu criei mais uma condição, eu vou fechar 4 parênteses lá. Eu dou Enter e pronto. E olha só, eu sumi aqui com esse vermelho aí, olha, que não é muito elegante, né? E aí você começa a preencher aqui os seus quantitativos, né? Então vamos imaginar que para o mês de fevereiro, né? Vamos imaginar que isso seja venda, que isso seja metas, né? O que você quiser, né? Dá para você customizar de acordo com o seu contexto. Eu coloco aqui, por exemplo, olha, o número 10, ele aparece ruim. Se eu colocar 20, olha, aparece irregular. Se eu colocar aqui 30, olha, bom. Se eu colocar 40, olha, aparece escrito ótimo, do jeito que nós configuramos, né? E aqui já está tudo assim. Então, à medida que eu vou preenchendo aqui os meus quantitativos, ele vai me dando essas informações. Olha, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar o número 10. Olha, ruim. Eu vou colocar 20. Ele aparece bom. Então, faça isso aí, faça a sua criação. Só uma ressalva aqui, olha, que eu gosto muito de falar disso também, que os alunos costumam comentar isso, né? Ah, mas o meu não deu errado, tá dando errado, né? Quando eu escrevo a fórmula. Olha, para você escrever a fórmula certa, não pode ser isso daqui, olha, que é o apóstrofo, né? Esse aspas sozinho. Aí tem gente que faz assim, coloca aspas, aspas. Não pode. Precisa ser obrigatoriamente esse daqui, olha. Procura no seu teclado aí. É aquele que tem as duas aspas juntos aí, né? Não existe isso, aspas duplas, né? Não existe a gente falar aspas duplas. Ou é aspa ou é esse apóstrofo, né? Aspas simples, né? É dito assim, aspas simples. Então, precisa ser essa aspas aí para que você possa escrever, né? Para que seja certo. Então, precisa ser desse jeito aqui para que a sua fórmula dê certo quando você for colocar aspas, tá bem? E aí, aspas, célula vazia, então é assim, essas duas aspas, já tinha comentado isso, mas eu gosto de frisar porque são os erros comuns que acontecem aí quando os alunos estão escrevendo as suas fórmulas, as suas funções. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula aqui de análise, né? Criação de análise com si. Faça o teste aí e mais uma dica aqui para você. Toda vez que você precisar criar esses padrões, olha, deixa eu mudar aqui. Quando eu venho aqui no centralizar, né? Troco a fórmula aqui para ela não ficar invadindo a célula aqui do lado. Olha só, aqui tem um macete, né? Só passar para você esse macete aqui. Toda vez que você precisar criar esse tipo de condição de comparação sempre com uma mesma célula, olha, a gente está usando sempre como padrão aqui, se você reparar, a mesma célula. Sempre a D4, ok? Sempre a célula D4. Comece com o maior valor e depois vai descendo, né? Vá descendo para o menor valor. Então, do maior para o menor. Com isso, você vai conseguir então construir aqui mais simples a sua base de análise, porque você vai mostrar para sua planilha que todo valor que for acima desse determinado valor aí, você vai conseguir então agora atingir os seus objetivos, né? Criar as respostas que você precisa para analisar as suas informações aí. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.